Olá, boa noite, que bom dia, boa tarde, que alegria estar aqui com você. Estamos aqui felizes demais. Eu, particularmente, estou feliz demais pelo privilégio de estar chegando até você, privilégio de ter nessa mesa aqui, uma mesa de umas pessoas tão seletas, tão especiais. Eu diria que são os tops dos tops que estão aqui, né? O pastor Alex e o Pedro selecionaram a primeira linha ali, né? Uma das primeiras linhas. Eu espero que seja a primeira linha, né, filho? Não vai ser a última linha, né? Então, mas eu estou muito feliz e grato a Deus pela vida de vocês, estar comigo aqui nesta noite, nesses 32 anos que estamos celebrando como Renovada. Deus fez com que nós pudéssemos ter esse tempo, um tempo nesse mês de gratidão a Deus, gratidão pela vida da Renovada, gratidão a Deus pelos pastores, pelos apóstolos, pela nossa membresia, pela nossa liderança. Meu Deus, eu como pastor, fundador, eu sou muito grato a Deus, eu, minha esposa e todos os fundadores, porque ao longo desses 32 anos, Deus foi acrescentando muitas pessoas, muitas famílias, muitas conversões, muitos batismos e chegando pastores e mais pastoras, apóstolos. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida aqui de cada um deles que estão aqui conosco. Está comigo aqui o pastor Silvio, a sua esposa a pastora Dora. Hoje ela apareceu na telinha, né? Ela fica sempre escondidinha lá. A pastora Miriam, que conhecemos há muitos anos, é uma bênção de Deus. Pastor Ricardo, seu maridão, uma bênção de Deus muito grande. Pastor Marcos Francisco, pastora Marísia também, que são uma bênção de Deus, um casal top também. Apóstolo Nailton, apóstola Inês, né? Com o seu big mega cabelo, uma bênção de Deus, né? Então, eu sou assim muito grato a Deus por essa turma aqui, porque cada um deles tem uma unção, tem um chamado, e cada um deles foi entrando na história da Renovada de uma maneira muito linda. E eu quero que você conheça um pouquinho da história deles, um pouquinho da unção, do ministério, o que cada um realiza, o que cada um faz. Então, podemos começar. Quem chegou primeiro, acho que foi pastor Silvio. Não, pastor Marcos. Pastor Marcos Francisco. Pastor Marcos Francisco, pode pegar o microfone ali, campeão. Olha só, pastor Marcos Francisco, fala um pouquinho do seu chamado, há quanto tempo o senhor está na Renovada, qual é o ministério que o senhor tem desenvolvido com a sua esposa com tanta excelência. Ok. Inicialmente, eu queria agradecer pelo fato de poder ter a honra de estar congregando na Renovada. Eu conheci a Renovada em 1993. Nem era Renovada ainda, hein? A Renovada nem existia ainda, hein? Era tradicional. Ainda não, né? Eu sempre procuro repetir que a Renovada nos auxiliou muito na nossa conversão. Em 1993. Nós nem congregávamos na Renovada ainda. E nos auxiliou muito na nossa conversão, na nossa caminhada. E nós, a princípio, nós congregávamos em 2 igrejas. Dia de semana, de segunda até sexta, na Missão de Paz, que é perto de casa, lá na Alcântara Machado. De domingo a gente ia na Renovada tradicional. Né? Ficamos nas 2 denominações. E depois de algum tempo, tivemos que decidir aonde ficar. Por causa de dizimar, por causa de ofertar, enfim, né? E aí decidimos ficar na Missão de Paz. A Renovada era muito grande e tal, tudo já montada, então, né? Tinha mais de 600 membros, né? E a Missão de Paz tinha poucos membros, não mais do que 250 membros. Aí decidimos ficar, então, na Missão de Paz. Lá ficamos, na Missão de Paz. Lá ficamos 2 anos na Missão de Paz e fomos para Renascer em Cristo. Ficamos lá 10 anos. Depois fomos para a Luz do Senhor, ficamos mais 10 anos. E depois viemos para a Renovada, agora a Renovada mesmo. Uau! E tivemos a honra de conhecer então mais de perto o apóstolo Joel.
Eu quero dizer aqui, sinceramente, eu conheci muitos apóstolos e pastores, top. Apóstolo Estevão Hernandes, tive a honra de até trabalhar um pouquinho com a equipe do apóstolo Mog Cerulo, Uau. Benihim, mas eu digo que um apóstolo, um pastor igual ao apóstolo Joel, não tem. Meu Deus. Verdade, apóstolo. É verdade, pura verdade. O apóstolo Reinaldo, conheci o apóstolo Reinaldo também, mas igual ao apóstolo Joel, não tem, porque é um apóstolo presente. Não sei como o senhor consegue atender a sua agenda. Isso é verdade, né? Então, passamos a congregar aqui, estamos aqui já há quase 9 anos. Meu Deus. 9 anos. E tivemos a honra e o privilégio de ser convidado a iniciar um ministério aqui de libertação e cura. Aleluia. E estamos começando esse ministério. Veio a pandemia e tal, atrasou um pouquinho, mas estamos começando esse ministério. E nós não pudemos resistir a esse desafio, porque foi uma forma de nós retribuirmos aquilo que nós recebemos da renovada. Uma forma de retribuir, né? E temos aqui, fazendo o nosso possível, né? E podemos ficar aqui até quando o Senhor permitir. Amém. Então, realmente é uma honra muito grande. E enfrentar os desafios que a Renovaga tem enfrentado, né? Que é normal em qualquer ministério. É isso, apóstolo. É isso aí. Então, muito obrigado pela honra e pelo privilégio. Pastora Marísia, fala um pouquinho, filha. Então, o apóstolo Joel, eu lembro dele perfeitamente como se fosse hoje. Meu pai. No dia que ele fez aquela serenata em frente à nossa porta, tocando violão com aquelas irmãs. E naquele dia a nossa filha estava passando um período muito difícil. Ela estava com muitas dores. E nós ouvimos assim ao longe uma música. Eu com ela no quarto, nós ouvimos ao longe uma música que ia se aproximando. Aquelas vozes se aproximando, não é? Eu falei, Silvia, acho que parou aqui na nossa porta, eu vou olhar. E era o senhor tocando violão de cabelinho preto. Tocando violão com aquelas irmãs. Vocês louvaram, cantaram, profetizaram cura. E ela ficou curada daquele probleminha que ela estava passando. Esse foi um momento marcante. Meu Deus. Marcante, eu nunca me esqueço. E eu agradeço também, Pai, porque o Senhor nos deu uma oportunidade muito grande que nós não tivemos em outro lugar. Nós saímos de uma igreja um pouco machucados. E o Senhor nos deu uma oportunidade tão grande, uma oportunidade de ministrar casais, algo assim de muita responsabilidade. No início nós ficamos meio temerosos, mas o Espírito Santo é poderoso, não é? Amém. Então ele nos auxilia, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá direcionamento, porque se não fosse ele, nós não faríamos nada. Com certeza. Não é? E também o Senhor permitiu que eu entrasse na piscina para batizar pessoas. Eu me realizei, porque eu fazia isso lá na Renascer. Eu batizava as pessoas na Renascer. E eu ficava frustrada quando eu via só os homens entrando na piscina e eu não entrava. Falei, não, eu vou pedir, não é? E o Senhor consentiu, eu me senti muito realizada. E o Senhor, Pai, eu não sei nem como agradecer o que o Senhor tem feito por nós. O Senhor não imagina o quanto o Senhor tem nos ajudado. Meu. O Senhor não faz ideia do quanto. Viu? E eu me sinto muito feliz. Sou muito feliz aqui. Antigamente eu dizia, quando eu ficar idosa, eu vou só bordar e fazer crochê e ficar numa cadeira de balanço. Mas não foi nada do que eu pensei. Mas foi muito melhor, além do que eu imaginava. Porque agora eu tenho comunhão com os irmãos, conheço pessoas e posso também ajudar várias pessoas aconselhando, não é? Tanto que tem uma porção de pessoas que me chamam de mãe. Eu tenho uma porção de filhos naquela igreja, tanto de homens como de mulheres. E eu me sinto muito feliz. Aquela igreja, olha, foi um presente do céu para nós. Deus abençoe o Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, sou muito grata. Senhor, a bispa Sandra, o Pedrinho, que é meio caladão, mas eu digo que o Pedrinho é o Jesus Cristo. Eu acho ele como se fosse Jesus Cristo. Assim, a fisionomia dele, não é? É verdade. E é isso que eu queria dizer.
Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Olha só, gente, que lindo, né? Uma das preocupações da Renovada não é só de ganhar pessoas para Jesus, mas é de cuidar delas. Eu creio que o ministério apostólico ele tem que estar muito aliado com o ministério pastoral, no sentido de cuidado mesmo, né? E o pastor Marcos, pastora Marísia, eles vieram para cá, eu lembro até hoje, o apóstolo Géser, né, nosso pai espiritual, ele disse assim, olha, eles estão vindo para ficar um ano aqui, um ano sabático, né, não querem fazer nada, vão ficar ali para desintoxicar, né, e tudo bem, né, sejam bem-vindos, a gente já os conhecia, né, nós já tínhamos uma amizade, e foram bem-vindos, e depois daquele ano eles realmente decidiram ficar. E aí eu entendi como uma resposta de Deus para mim, para o meu ministério, para a Renovada, não só a sede internacional, mas para outros ministérios também, porque eles têm uma unção especial para aconselhar pessoas, casais. E eu tenho certeza que Deus colocou vocês da Renovada para dar uma grande contribuição, e vocês têm dado essa contribuição. Porque lidar com casais é hoje uma grande necessidade. Vocês sabem disso, nós sabemos disso, né? E poucas igrejas querem cuidar de casais porque realmente tem muitos desdobramentos. E vocês têm sido assim tão pontuais, tão excelentes, recuperaram muitos casais que eu fico assim muito grato a Deus. Quando ele disse, né, nós vamos ficar aqui, e o apóstolo Jesus diz o potencial dele, eu nunca me esqueço que eu falei, bom, então eu vou dar um primeiro caso para você, que já passou por A, B, C, D, já passou por mim, olha, tá complicado. Mas se o senhor resolver isso aí, eu dou minha mão ao palmatório, lembro até hoje, olha na saída. E que realmente, depois de 6 meses, eles ministraram, chegou na minha sala com uma pasta dessa espessura, pôs na mesa e disse, bom, vou fazer um resumo desse casal. Eu falei, Santo de Israel, é uma pasta. Aí ele calmamente abriu a pasta e foi, olha, essa foi a tarefa, essa foi a primeira aula, e pá, e começou a virar. Eu falei, meu Deus, não acaba mais isso aqui. Mas foi tão legal, porque no final ele terminou, fez o resumo e falou assim, olha, já estão liberados e graças a Deus estão bem. E eu pude testemunhar que realmente, né, como Deus usou vocês, não só naquele caso, mas em tantos outros, porque quando as pessoas se dispõem como vocês estão se dispondo, Deus usa. Então, gratidão, viu? Pela vida de vocês, amamos demais vocês. Então, olha só, tudo isso para dizer que nesses 32 anos, já faz 8 que nós cuidamos dos casais, né? Cuidamos tão bem, tão excelentemente, um pronto socorro espiritual para a família, para os casais. Bom, depois do pastor Marcos, quem que veio 9 anos foi o pastor Silvio, né? Pastor Silvio Garcia, com a sua esposa Dora, que chegaram, e que eu nunca me esqueço, o primeiro dia que eles chegaram na igreja. Parece que é uma cena, assim como a pastora Marísia gravou aquela cena da serenata, né? E naquela época a gente conseguia ainda fazer serenata, mas hoje é um perigo, né? Sair de madrugada cantando pelas ruas aí, né? Vai voltar sem violão, sem nada, né? Então... As ruas de São Paulo são perigosas. Mas aí eu lembro até hoje, pastor Silvio parando o seu mega carro, a sua Ferrari na porta da igreja, né? E descendo a pastora Dora ainda meio que mancando, não é? Porque ela estava num período pós-cirurgia, com os joelhos. Conta para nós aí um pouquinho, pastor Silvio. Amém, glória a Deus. Então, apóstolo, primeiro quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui numa roda de pastores tão ungidos, tão abençoados, né? E liderados por um apóstolo que não tem o que falar, porque se eu vou começar a falar o que o pastor Marcos e a pastora Marísia falaram, vai chover no molhado. Então, para nós aqui é isso mesmo. Mas
O importante é assim, quando nós viemos para cá, o senhor lembra desse dia que eu cheguei, né? Foi no dia 21 de janeiro de 2018. Uau, olha essa E- verdade. Foi no 21 de janeiro, um domingo. Aliás, para nossa informação de todos aqui, eu vim para cá pelas mãos do pastor Marcos Francisco, né? Que ele estava Ocupado ali. nós estávamos na nossa casa no aniversário da minha filha, e eles estavam lá também conosco. E nós estávamos comentando com eles algumas coisas que nós estávamos buscando uma igreja e tal. E aí ele falou, vamos conhecer lá a Renovada. Então nós viemos aqui nesse dia aí. E aí nós não tem muito o que falar, nós já chegamos e assim fomos completamente abraçados pela igreja, né? Então a gente se sentiu totalmente acolhido. E eu acho assim que se a gente fosse definir uma marca registrada para a Renovada, eu diria uma igreja de acolhimento. Uma igreja onde você entra, tem aquele primeiro impacto e já se sente bem, porque todos têm esse mesmo jeitão, né? A gente vê que a liderança da igreja, que é o nosso paizão apóstolo Joel, passa isso para todo mundo, né? Ele passa esse acolhimento para todos. Passa o acolhimento, a alegria, tudo mais. Então, nós também começamos nossos ministérios lá na Renascer, Igreja Renascer. Isso foi em 97, por aí. E depois trabalhamos na Renascer por volta de 10 anos também, pouco mais de 10 anos. E até também tivemos o privilégio de, junto com o pastor Marcos Francisco e a pastora Marísia, participar lá do batismo da Renascer, né? Então ele já batizava, a gente já entrava na piscina desde aquela época, né, pastor? E aí viemos para cá. Então, conforme eu estava dizendo, né, a gente se sentiu muito acolhido. E aí, de lá para cá, foi só alegria, porque assim, temos passado as alegrias e tristezas que todo mundo passa, mas a gente sente que você tem, junto com você, pastores que estão sempre disponíveis para você conversar com o que você quiser. E sabemos que temos um apóstolo que a gente sabe que tem parte desse acolhimento, né, para todos nós e para todos os pastores, líderes, membros, todos. Né? Eu vejo que no apóstolo Joel não tem essa distinção, olhando as pessoas, dizer esse aqui é um pastor, esse é um... Não, para ele todos são iguais e trazem traz essa postura para cada um, né? Então, chegamos aqui, o meu ministério de origem, né, que desde a Renascer, é um ministério de ensino, né? E a gente sempre se colocou à disposição, mas a gente sabe que aqui, né, na Renovada tem uma grande equipe de pastores de ensino que estão montados, estão constituídos, né? Então, a gente só se colocou à disposição, mas assim, o ministério de origem é esse, né? E aqui está muito bem servido de pastores de ensino, né? Então, a gente está sempre ali. Mas, então, essa é uma parte dessa história, né? E o apoio que a gente sempre recebeu do apóstolo Joel em tudo que for preciso, também orar com a gente quando foi preciso, dar conselho quando foi preciso. E eu sempre busquei, quando precisei também, fui atrás, sempre fui recebido. Então, esse é um resumão da nossa história, eu e da minha esposa aqui. Amém. É isso aí, então. Amém. Deixar a pastora Dora falar um pouquinho também, né? Mas eu tenho o privilégio de caminhar também com vocês e também o privilégio de todo aniversário, né? Tá lá, cada mês um faz aniversário lá, né? E é bolo, é salgadinho, é torta e ainda temos que levar embora, porque é muita coisa, né? E fora os bombons que ela traz pro Pedro, né? Meu Deus do céu. Agora, domingo, eu, né, fiquei frustrado, porque ela sempre traz uns 3, 4 bombons pro Pedro. E como ela vem à noite, o Pedro vem de manhã, então ela falou, entrega pro Pedro. Aí no caminho, né, eu como um chocolate e chega só uma parte para ele. Aí domingo agora ela entregou em mãos. Em mãos, aí eu dancei, né? Fala um pouquinho, pastora Dora. Eu me senti muito acolhida aqui, estou feliz. Me lembro um domingo que o pastor Felipe estava ministrando e
perguntou quem estava pela primeira vez, e eu levantei a mão, e ele veio ao encontro com os braços abertos, dizendo bem-vinda. Eu me senti assim, bem-vinda mesmo. E depois, na saída, aquela fila, eu disse, meu Deus, o que será que aconteceu? A fila da penitência. Mas não andava, não andava. Qual foi minha surpresa? Que era o apóstolo Joel na porta, se despedindo de um por um. Eu falei, Jesus amado, estou na igreja certa, estou no caminho certo, e estamos aqui felizes e com o coração mesmo grato a Deus pelo esse ministério tão lindo. Obrigada, apóstolo Joel, a pastora Sandra, também sempre ali nos recebendo muito bem. Vamos em frente. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, pela sequência, né? Mas eu lembro até hoje quando vocês chegaram, acho que o primeiro acolhimento foi da Belzinha, lá na livraria, lembra? Realmente. Foi a Bel que abraçou lá, pastor, e fez toda aquele amor, aquele mimo ali, né? Pequenininha, veio aquele abraço, dizendo bem-vinda, eu me senti muito bem-vinda mesmo. Amém. Depois dos pastores, né, aí chegaram o pastor Ricardo, a pastora Miriam, que hoje tem o privilégio de participar das células que eles frequentam, da célula que eles frequentam lá, né? Fala um pouquinho, pastor Ricardo, nós nos conhecemos há muitos anos, né? É Jesus verdade. poderoso. É uma honra também de estar junto, caminhando junto com o apóstolo Joel. Tem sido uma bênção, e junto com os pastores aqui e os demais pastores. Nós também chegamos assim meio para conhecer, né, para participar. Nós participamos, acho que, de um jantar, né, de final de ano. E aí depois nós começamos a participar, né, dos cultos no fundão e tal, mas fomos muito bem recebidos. Essa igreja mesmo é acolhedora, é uma igreja muito feliz, e nós nos sentimos privilegiados e abençoados por estar participando desse ministério. Bom, o apóstolo Joel nós conhecemos, e talvez ele não lembre, mas a gente chegou a jogar ping-pong na casa do apóstolo Géser. Ele tinha tinha uma mesa. Tinha uma mesa e às vezes quando eu ia lá, uma ou duas vezes a gente acabou jogando lá um pouco de ping-pong. Meu pai, não me lembro, olha. Então a trajetória, né, do apóstolo, eu conheço lá desde... Nós tínhamos um conjunto de louvor chamado Jesus é o Senhor. Gravamos um CD, né? Na época era um fita, né? É uma fita. E o apóstolo até acompanhou um pouco, né? Acompanhei. Em algumas visitas que a gente fez, né? Em igrejas. Algumas viagens. Algumas viagens também. Então nós conhecemos... Não. O que você tocava? Nada, só cantava. Chegamos a gravar, olha. Então, e aí temos essa trajetória, e Deus fez com que a gente voltasse agora a estar juntos no ministério. Faz quanto tempo que vocês estão já na Renovada? Então, acho que 6 anos 6 aproximadamente. anos. Tudo Nós isso já? Os dois aqui só no fundão. Só observando. Só observando. E entre 6... Aí veio a pandemia, né? E aí fomos... Meses da pandemia. Uau, então, foi. tem sido uma bênção. Amém. Amém. A pastora Miriam. Bom, todo mundo falou tudo que eu ia falar também, mas aqui eu estava lendo o versículo, eu vejo assim o Senhor nesse versículo. Meu pai. Porque o Senhor foi feito, é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É assim que eu vejo o Senhor. Então o Senhor nasceu com um objetivo especial, para servir, para amar as pessoas.
A gente conhece muitos apóstolos, pastores, que nós sempre caminhamos, desde sempre, com pessoas de Deus, né? Mas o senhor é especial. O senhor é um foguete de Deus, eu falo, para acompanhar. Mas, assim, o amor que ele tem, o acolhimento. E a gente tem o privilégio de participar da célula dele, né? E na célula, o jeito que ele é um pai, ele brinca. Ele, Não às vezes, pode falar, fala mais né? que todo mundo. A gente para, vamos começar, né, a Paulinha? Vamos começar. Eu sou o mais bagunceiro É o mais da célula, bagunceiro. acredita? É o A mais minha linda tem que bagunceiro. chamar a minha atenção. Apóstolo! A gente fala, a gente tem que chamar atenção, verdade. Mas ele é muito sincero, assim. De vez em Até quando demais, ele né? Fala, depois, bota 10 horas, vamos embora. Eu vou tirando ele lá conversando, né? E eu tirando as coisas. Posso tirar? Vou tirando, porque os anfitriões acordam cedinho. Mas o Ricardo já falou da trajetória toda, e a gente. Os noivados que tinham lá na época da Metodista Adicional, o apóstolo Gés, na época ele era evangelista, ele era nosso líder. E os noivados que tinha era na casa do apóstolo Gés, era o. Como fala? Era chá de cozinha, né? Então, aí, de vez em quando, o apóstolo aparecia lá, né? Ele jogava, mas isso mais de 40 anos, hein? Faz 43 que eu tenho de casado, antes ainda. Foi Eu antes. tinha 20 e pouquinhos anos, gente. Então, hoje eu vejo o Senhor assim, que transformação que o Senhor fez, que Deus fez na sua vida. Esse versículo, assim, quando eu estava lendo, eu falei, olha, esse aqui é o apóstolo Joel aqui, ó. Está no coração de Deus, no foguete de Deus, o Senhor vai, quando pensa que o Senhor está aqui, o Senhor está lá, e glória a Deus. E é um exemplo para nós, né? E, assim, ele acolhe as pessoas, minha família, mesmo que não participam todos, né? Ele sempre lembra, manda recado, acolhe minha mãe, minha netinha. Mãe, ela vem aqui, viu? Olha o neto. Lá no celulão. Eu quero ir. Eu falei, meu pai. Enfim, eu não tenho palavras, agradecer a Deus, e eu fiquei muito irredutível, né? Por ser uma igreja metodista. Eu fiquei assim, que eu venho de uma igreja, eu saí traumatizada, tradicional, né? Mas, assim, aqui é diferente, né? E o Senhor, eu sempre falo, né? Às vezes eu falo, não posso, porque é uma fase, mas eu tenho projetos, assim, guardadinhos, o senhor sabe. Glória O ano que vem, a se Deus quiser, ele vai se aposentar. Uau! Então, Aleluia! Aí os portas Santo! abertas, capelania, então já está guardadinho. Tem um Meu tempo, Deus. né? Então, tempo de cuidar um pouco da família. Estou cuidando também da minha saúde, mas vai chegar o tempo. A gente está mais perto, servindo ao Senhor e fazendo as loucuras que o Senhor inventa aí. A gente não dá para seguir, mas a gente vai. E é isso, apóstolo. Amém. E isso é inspiração para a gente, né? É bem... Não dá para acompanhar, mas eu me sinto assim, também por estar na missão, que é uma bênção também. Às vezes, a gente vê assim, se eu vou olhar para o mundo, é uma loucura, né? Mas a gente faz parte de uma família, então a gente se sente seguros na família da fé, né? Então estamos juntos. E conte conosco, né? Com o tempo de Deus, você sabe que a gente tem umas lutinhas aí, mas obrigada pela sua oportunidade de nos aceitar como a gente é. E o que dá paz é que ele não fica cobrando. Quando a gente não pode, algum evento, ele, sabe? Amém, filho. Vai chorar todo mundo. Amém, filho. Amém. Com vocês é assim? O senhor sabe, apóstolo Nailton, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Na pandemia, nós entramos na pandemia. Aí tinha a célula era online. Aí ele liga 7:55 da noite, 20 horas, 5 para... Você pode fazer a célula, não sei o quê? Eu nem sabia. Não, eu quase infartei, verdade. No começo, eu fui assim... Fui o quê? Como que eu vou dizer? Eu levava cada choque. Eu não sei mexer nisso. Não, meu filho, não. Deixa a próxima semana. A minha sobrinha foi me ensinar. Próxima semana, 7:55. Você pode dar a palavra hoje? O que? Como? Eu falei, gente, mas assim, eu aprendi, assim, no choque, a enfrentar as coisas. Mas glória a Deus, porque a gente cresce, né, nos desafios. Amém, obrigado por tudo. Então, muito bom. Naquela época, interessante porque a gente vai envelhecendo junto, a gente não percebe, né? Mas, por exemplo, a minha recordação de vocês é daquela época. Não, parece que não mudaram nada. Né? É verdade. Cheio de cabelo. Nada, né? E naquela época do conjunto Jesus é o Senhor, eu lembro que eu acompanhava o apóstolo Gésia, que era um evangelista na época, né? E eu lembro que era tímido, mais tímido, igual o Pedrinho é hoje, mas tímido, vocês não têm ideia. Eu lembro que um dia o Gésia fez uma roda
E ele falou assim, o Júnior vai orar. Falei, meu pai, sabe quando vai dizer... Falei, orar, Jesus poderoso. Como que ora? Numa roda, foi uma prova, porque ele me pôs numa prova ali, porque eu tinha uma vergonha tremenda, né? Então, mas louvo a Deus pela vida de vocês. Eles não, né, pediram para não estar no altar, né? Mas é um momento ainda, né? É um momento ainda, mas vai chegar a hora. Tem habilidade, tem dons, tem capacidade. Na célula eles são muito atuantes, não faltam, né? São muito firmes lá. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Que bom. E nesses 32 anos, olha só, né? Foi chegando, então, o pastor Marcos, pastora Marísia, pastor Silvio, pastora Dora, né? Esse é o primeiro time que está chegando, né? Que estamos fazendo aqui. Mas aí depois chegou o pastor Ricardo, a pastora Miriam, e depois foram chegando muitas outras pessoas, né? Deus deu um crescimento muito sadio para a igreja, né? Eu digo muito assim que eu sou um pastor feliz demais, né? Primeiro que eu não tenho problema nenhum, mesmo. Nada. Eu sou um pastor feliz, é verdade, né? As pessoas têm problemas, eu não tenho nenhum, né? Eu estou em paz com a Sandra, em paz com o Pedrinho, né? Nós estamos felizes, então eu sou muito feliz e grato porque Deus foi trazendo gente muito boa e vocês fazem parte desse time, porque o pastoreio de uma igreja igual a sede hoje, 1.200 membros, 300 crianças, né? Com mais 300 crianças, não se faz sozinho, é ilusão. Né? E vocês me conhecem, eu sou muito de repartir, de compartilhar, de puxar. E Deus mandou vocês para somar. Então, eu vejo assim como que Deus foi muito bom e tem sido muito bom comigo de ter mandado pessoas tão excelentes, tão nobres como vocês. E nessa tacada toda, né? Aí chega o meu primo, né? O primo para selar esse ano aqui. Não, mas vocês estão desde o ano passado, né? 2 anos já. Santo Deus, olha como passa rápido. Por isso que eu falo, tem que fazer dívida, porque passa rápido. Quando você vê o carnê já acabou, né? Já passou, meu Deus, né? Olha, o prédio que nós compramos já passou 20 meses. Já pagamos a 20ª parcela, olha. Não parece, não é? Olha só. Se eu soubesse, eu tinha comprado antes, né? Que passa tão rápido assim. E eu estou brincando de finanças porque aqui tem um casal top, né? Que nós tenho o privilégio de caminhar com eles há muitos anos, né? E um chamado específico, especial, e que faz 2 anos, nem eu sabia que fez tudo isso já, que eles estão conosco na Renovada. Então, nesses 32 anos, eu nunca me esqueço, quando fizemos 31 anos, ele trouxe uma palavra e ele profetizou 30 decretos. Está até na minha sala lá, 31 decretos, né, proféticos, e alguém, o irmão, teve assim a unção, o William, teve a unção de mandar gravar numa madeira, numa tábua, né? E está lá na minha sala. Eu quero louvar a Deus pela vida da apóstola Inês, do apóstolo Nailton, né, que estão conosco agora com a filhona, com o genro, com as 2 netas, né, e que tem sido uma bênção. E eles têm um chamado específico, uma unção específica, uma graça específica, e falar nisso, o louvor domingo foi muito elogiado, hein? O pessoal falou, puxa, fazia muito tempo que a gente não tinha um louvor com as músicas antigas, né? Ele foi lá no túnel do tempo, né? Resgatou os dinossauros lá e olha, mas que louvor, que unção, né? Com uma leveza tão gostosa, né? Tranquilo, com um violãozinho só, mas a unção, né? Com a Nayara, com até a Inês cantando, à noite ela acho que ela ficou meio com vergonha, ela pôs um Ray-Ban para ninguém ver o olho dela, né? Eu falei... Fala aí, primo, como é que está você? Como é que vocês chegaram? Um privilégio para nós, né? Uma honra estar aqui com você, com todos
nessa mesa maravilhosa, com todos que estão nos assistindo também. Nossa história com a Renovada vem de muitos anos, né? Por conta da Shekinah, não é? Por conta da Shekinah. Então a Shekinah sempre teve muita conexão com a Renovada e a gente estava lá há muitos anos. Eu não lembro do ano correto, mas eu lembro quando eu estava comprando a sede, que aparecia lá aquela faixa... Um painel. Era uma contagem regressiva, falta tanto, né? Falta isso, falta aquilo, a 20ª isso, foi... Né? Eu tô achando que você veio depois que a gente pagou, Você esperou pagar para você vir, Ele olhou o painel lá e falou, Jesus! Naquela época nós ainda pastoreávamos igreja local, né? Estávamos pastoreando igreja local. Porém, a minha ênfase ministerial não é pastor. Então, o pastor tem uma ênfase diferente, né? E o apóstolo Joel, ele é pastor, com uma ênfase pastoral elevadíssima, né? Que é muito particular, sua. Ponto, né? Eu lembro que algumas vezes que você me convidava para pregar aqui, eu ficava pensando no final do culto. Porque eu gostava de terminar o culto orando, profetizando, derrubando gente, fogo caindo, e ele gosta de terminar o culto abraçando, apertando a mão. Aí eu falava para ele assim, olha, quando terminar o culto, vamos despedir dele ali mesmo, porque até aquela fila andar, meu Deus, aquilo lá vai demorar bastante. E tinha um pessoal... andava devagarzinho, né? Tem um pessoal com muleta. Eu falei, isso aí vai demorar. Alguns parando para pedir oração. Oração. Aconselhamento. Então, eu estava pastoreando a igreja local. Bom, o pastor da igreja local ele não andou como eu gostaria. E por isso o apóstolo Joel falou um dia para mim e falou, olha, vamos conversar. Você tem uma oportunidade aí, um relógio? Eu falei, tenho. Falei, Inês, o apóstolo Joel quer conversar com a gente. Aí vamos conversar. Numa padaria. Eu falei, padaria? Tomar café na padaria. Eu falei, meu Deus, o que será, né? Aí ele começa a conversa assim, vocês dois estão bem? Falei, nós estamos bem, né, Inês, né? Mas vocês dois estão tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Falei, tá. Falei, será que ele tá sabendo o quê? Será que eu vou ter que mandar pro pastor Marcos? Será que eu vou... Falei, Deus revelou alguma coisa? Falei, nós estamos bem. Aí ele me fala, olha, né, eu sinto que você tem um chamado e pastorear a igreja local está deixando você preso. Ilimitado. Você está um passarinho na gaiola, foi essa a expressão. Você está um passarinho na gaiola. E desde quando nós fomos a Costa Rica, que o apóstolo Rony já me falou para nós, né, essa questão de pastor, que não é uma ênfase pastoral, está cuidando da igreja local. A coisa não anda como deveria, não flui, não funciona como deveria. E aí eu venho, ele me traz essa palavra confirmatória, na padaria. Eu falei, tá, o que você está pensando? Ele falou, eu estou pensando em puxar você para cá. Eu estou pensando em que você venha mais perto, mas eu já estava perto. Eu já estava aqui, todas as segundas-feiras, nós já estávamos aqui. Né? Então, nesse momento, foi realmente encerrando nosso tempo de pastoreio de igreja local para dar ênfase àquilo que é o nosso chamado profético, né? Com a questão de ensino sobre adoração, ensino sobre liderança e ensino sobre finanças. Então, eu não tinha por que continuar. E no momento que a gente entrega lá o pastoreio, fala, não dá mais para pastorear, não tinha lógica para nós ficar procurando outra igreja. Não tinha lógica. O pessoal fala, mas tem uma pertinho de casa. Eu falei, mas a gente não congrega porque é perto ou porque é longe. A gente congrega porque tem um propósito. Né? A gente congrega porque tem, por assim dizer, uma escalada de ideias, de projetos, de alvos. Ah, mas vocês estão a 1 hora de distância, porque a gente gasta 1 hora em alguma coisa. Eu falei, até um pouquinho mais, dependendo do trânsito. 1 hora com a Ferrari, Se for um carro comum, dá 1h30. Dá mais. Mas aí, por esse motivo, nós não víamos por que ficar procurando igreja. Nós já estávamos lá, talvez não oficialmente, mas nós já estávamos na Renovada. Né? E aí, em especial, nesse tempo. Então, eu descubro que apóstolos e profetas precisam de pastor. Então, quando a gente viaja, igual esse final de semana agora nós viajamos para Maringá, né? 9 horas indo, 9 horas voltando e tal. Chegamos aqui 8h10 da manhã. Mas quando nós terminamos o louvor, e aí mais uma vez foi a pastora Adriana que ministrou, né? A pastora Adriana ministrou com aquele jeito pastoral. E para nós, estou falando para o meu coração... E um parênteses aí, que palavra, hein? Não, aí desculpa. Arrebentou, né? Não.
E de noite foi. Até hoje está E de repercutindo. noite foi muito melhor. E de noite. Noite foi só É que de manhã ela ensaiou, né? a noite ela Não, foi maravilhosa, tá? E aí ela tem duas coisas boas que aconteceu comigo, né, no culto, nos 2 cultos no domingo passado. Primeiro, que é uma palavra pastoral, aquela palavra que para nós agitado, do meu jeito meio da Inês, eu me sento e ela entra como um bálsamo aqui dentro. Ela vai entrando, eu vou recebendo, aí aquela palavra. E segunda ênfase que foi importante é que o texto que ela usou foi usado no nosso casamento. Uau, que bênção. Foi tremendo. O pastor usou, o meu pastor, que já está com o Senhor, usou esse texto de Ruth e Noemi no nosso casamento. Eu cheguei em casa, parecia uma pluma. Eu estava com o físico cansado, evidentemente, mas eu estava leve, nesse sentido. Foi maravilhoso. Mas para você ficar leve não precisa muito, Muita né? coisa não precisa. Eu já sou leve por natureza. Então. Mas ser recebido aqui na Renovada, para nós, tem sido algo oficialmente muito poderoso. Nesse sentido, muito poderoso. E queremos realmente contribuir. O que a gente quer fazer com vocês é contribuir, né? Às vezes a gente se some. Esse mês eu falei, puxa, eu não vou aparecer nenhum dia na igreja. Estava muito chateado, né? Eu falei, oficialmente eu quero vir no domingo da ceia, não marco agenda nenhuma, não quero atender ninguém. Teve gente, olha, mas vai ter um grupo grande lá. Eu falei, eu não quero nada de grupo grande, eu quero sentar. Eu quero esse dia, se bem que eu chego aqui e não sento, mas eu quero sentar nesse dia, né? Mas me dar essa ênfase. Então, quando você fez o convite, dá para você fazer com violão e voz? Eu falei, eu só sei fazer as antigas, eu não sei fazer. Eu tô me atualizando. Meu violão estava estourado, quebrado, mandei no luthier, gastei R$600 no violão para arrumar o violão. Vim com... Você está em dia. Não tô, não. Estou, mas com o violão estou em dia. Vou ter que levantar uma oferta para pagar esse concerto do violão. Não. O que é isso, Jesus Cristo? Não, senhor. No ministério, a gente investe no ministério, né? Então foi maravilhoso, eu fiquei feliz. Chegamos, a Inês falou, tem certeza? A gente vai fazer uma viagem longa. Eu falei, eu tenho certeza, eu vou fazer. Eu já assumi, vou fazer, vai dar tudo certo. A gente fez, foi muito bom, foi tudo bom. Bom, te dizer uma coisa. Há uma unção apostólica em cima, né? sobre você, sobre o apóstolo Joel. Mas a ênfase é pastoral. E eu, particularmente, precisava de pastor. Né? E o que eu vejo aqui muito interessante é que a gente fica meio com o dedo, né? Mas o Joel também é um pai espiritual para nós. Né? Eu vejo aqui como uma alcateia. Eu vejo como uma alcateia de leões, porque na alcateia, todas as leoas cuidam de todos os filhotes. É mãe de todo mundo. Todo mundo tem as leoas como suas mães. Os filhotes mamam na mãe, mamam na tia, mama na prima. Todo mundo cuida de todo mundo. Não tem essa... eu sei que é difícil a gente pensar isso, porque o apóstolo Paulo fala, a gente vai ter um pai e pode ter 10 mil aios, 10 mil discipuladores. Mas o apóstolo Joel também é um pai espiritual para nós, né? Nesse sentido, porque estamos dentro de uma unção apostólica de leões, por assim dizer. E aqui é isso. Então, nossa gratidão, né? Tem sido assim nossa gratidão, e nós não estamos juntos. Eu nem gosto dessa expressão, estamos juntos, nós estamos dentro. Amém. Né? Dentro de uma visão de crescimento poderosa. E digo mais, 32 anos, eu fiquei pensando isso lá em casa. 3 e 2 fala de 5, e 5 fala de relacionamento. Né? Relacionamento saudável. E é bem possível que depois desse próximo ano, a renovada de 1.200 membros na sede vai saltar para 5.000 membros. Glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos em um tempo muito profético, acelerado, de crescimento e de multiplicação. Bom, é isso. Deixa eu falar mais não, né, Inês? Vai lá, apóstolo Inês, minha filha. Ele gosta de microfone. Que honra poder fazer parte dessa mesa tão nobre. Deus falou que nos colocaria no meio de príncipes. E aqui estamos nós. Muita gratidão, apóstolo Joel, apóstola Sandra, o Pedrinho. Pedrinho, que ele não é um Pedrinho mais, mas com carinho nós nos expressamos assim com ele. Mas essa família tem sido um referencial para nós, para nossa casa. Tem nos acolhido, nos abraçado e sem palavras para dizer, né? A Sandra, que é uma mulher de Deus, assim, com uma unção extraordinária, né?
Só nós que nos aproximamos um pouco mais dela podemos usufruir um pouco mais, né? E entender a unção que está sobre ela. Mas Deus tem usado ela do jeito dela para transmitir o que o Senhor quer nos derramar, né? Através da vida dela. Amém. Então, apóstolo Joel, nos resta uma palavra aqui, gratidão, porque o senhor, vou chamar de você, né, com muito respeito, tem se deixado ser usado pelo Senhor para acolher líderes, né, que precisam ser cuidados, como nós, nossa família, precisávamos de um pastor com unção pastoral, né? Temos nosso pai, apóstolo Géser, que é um marco na nossa vida e é um mestre, né, que tem nos ensinado. E agora temos caminhado há quase 3 anos diretamente com vocês e temos experimentado esse amor, esse acolhimento, realmente essa preocupação e realmente lembrar de detalhes. Olha, tô lembrado, hein, daquela situação, tô orando, tal. Eu falo, nossa, ele lembra, com tantos membros, ele lembra do seu desafio. Pastor lembra. Isso, pastor lembra. Então, realmente, a Renovada carrega uma marca. E essa marca vem do apóstolo. Acolhedor, amoroso, tem a melhor equipe de pastores. Essa equipe nos abraça desde a porta até a primeira cadeira ali do altar. Todos os pastores, as pastoras, não vou falar o nome para não esquecer de ninguém, mas todos nos abraçam. Eu tenho muita gratidão pela Renovada e pelo carinho que vocês têm conosco, que é a nossa casa. Minha neta ama a Renovada, ama. A pequenininha, a Zoe, ama a apóstola Sandra. A Sandra chama, ela vem. Ela ama. Então, só temos a agradecer. 32 anos, vamos celebrar com muita alegria. Amém. E é um prazer servir ao Senhor, ao seu lado e à sua família e toda essa equipe maravilhosa. Amém. Que lindo, que lindo. Apóstolo Nailton, a gente tem algumas coisas bem peculiares, né? Como ele falou, eu já vinha acompanhando o ministério deles há algum tempo e sabia de algumas lutas que às vezes, de vez em quando ele falava, compartilhava, e eu via assim que era visível que eles tinham uma unção não para uma igreja local, mas para o reino, para pregar em muitas igrejas. E foi interessante que eu criei assim coragem de chamá-los e falar para eles. Falou na cara. Fala na cara agora, né? E como eu faço muitas reuniões em padaria, que a gente aproveita a conciliar para tomar um suco, um chocolate, um café com leite, né? Um pão com manteiga na chapa. Então, foi muito de Deus, porque eu disse para eles, olha, eu sinto que vocês têm que não ficar numa gaiola, vocês estão numa gaiola. Vocês têm muito para oferecer para o reino, né? Uma unção sobre finanças, um projeto lindo que Deus deu para eles para orientar e ensinar de finanças, cursos para liderança. E eu disse, puxa, a Vida Renovada precisa que você vá nas renovadas, ajudar a renovada. Né? Você tem um potencial, rapaz, né? Para com essa igreja aí. E aí, fui bem assim, não foi? Aí ele, mas não é bem assim, porque isso, aquilo, argumentava. Olha, foi uma luta, viu? O rapazinho aqui não é fácil, não. E faz tempo. Faz tempo? Que o senhor fala, olha, vem pra cá. O pastor Alex Aí o pastor Alex falava, pastor Nailton, vem pra cá. E o Nailton, o Alex de novo. Eu pastorei uma igreja, não dá para vir para cá. Eu saí da padaria me sentindo um pássaro preto. Sai da gaiola. Saiu da gaiola. E eu vejo hoje, por exemplo, neles a leveza, porque eles tiraram peso, né? E eu vejo isso como sadio, né?
eles tiraram peso, né? Eles servem hoje em inúmeras igrejas, né? Eu tenho o privilégio de indicá-los, inclusive, que é a minha missão é abrir porta para eles. Meu, vão lá, vão abençoar essa igreja, abençoar aquela. Então tem sido bênção. E a minha tarefa agora é fazer com que eles sejam renovados mesmo, né? Né? Porque Me teve diga o que o ano- falta, o ano- que eu quero. Foi o ano passado, na situação do Paraguai? É. Nós temos, a nossa igreja ela é muito peculiar. Nós somos uma família, a gente brinca, nós somos normais, gente, né? Não somos super crentes que só ora, só lê a Bíblia, só jejua, só vai pegar. Não. Nós fazemos coisas normais, né? Eu gosto de pescar, né? Amo pescar, se bem que faz 6 meses que eu não pesco, né? Então, por causa dos mutirões da vida aí. Os mutirões estão me acabando. Então, eu gosto de pescar. Nós temos um grupo de pesca na denominação, né? Que é um grupo mesmo, que a gente se fala pelo WhatsApp. Tem campeonato, vai ter campeonato ano que vem de novo, né? Tem prêmios, tem troféus, tem regras, é muito legal. É organizado pelo pastor Eliseu e pelo pastor Wagner. E é muito legal. E aí nós temos, às vezes, ir para o Paraguai, pura diversão. Aí nós pegamos a van da igreja e a gente convida algumas pessoas para ir para formar a caravana, né? E a gente vai assim, normalmente só em homens, né? A gente não convida mulheres porque é só homens, fica meio desconfortável, e 1, 2 mulheres, né? E aí foi interessante que eu falei assim, puxa, senti no coração de convidar o Nailton, né? Vamos convidar o Nailton para ir, né? Aí mandei um zap para ele, olha, nós vamos para o Paraguai, tal dia, tal data, tal, né? E eu queria convidar você para ir. Aí ele demorou um tempo a responder. Aí quando ele responde, foi assim, qual é o propósito da viagem? Eu falei, eu não acredito. Qual o propósito? Eu fico muito espiritual pro meu gosto. É para ir no monte, no Paraguai, para orar? Não, primo. É para fazer umas comprinhas lá, para passear, para ter comunhão com os pastores. Aí ele sumiu. Saiu do ar. Não, né? Muito espiritual, achei ele. Né? Mais uma vez eu fui para Ribeirão Preto com o pastor Eliseu. Alguns fatos interessantes. E eu senti no coração de convidá-lo para ir lá, para estar junto com a gente, para ter comunhão. Ele estava chegando, né? Vou estar com a gente, né, filho? Aí convidei o Nailton. Ele disse, sim, pode contar comigo e com a Inês. Eu falei, com a Inês? Eu convidei você, rapaz. Aí ele, não, mas eu nunca viajei sem a Inês. Eu falei, não. Rapaz, mas a gente vai conversando papo de homem, né? Então, tem coisas que a mulher não vai poder ouvir lá, né? Então, é um papo, a gente vai falando de tudo um pouco, não é só de igreja, fala de tudo um pouco, é para ter comunhão, né? Aí ele ficou entrando numa crise, porque tinha que arrastar a Inês junto. Olha, aí ele acabou indo, ele foi pedir permissão, né? Foi meio a contragosto, mas foi sozinho, ficou aperreado no banco de trás. Sabe a criança aperreada? Parecia uma criança aperreada atrás. Sem a Inês ele estava perdido, impressionante, perdeu o referencial dele. Aí, mas foi só na primeira hora. Só. Depois ele se soltou. Aí eu falei, o rapazinho se soltou aqui, olha só. Se soltou. Aí, mas foi muito legal, né, prima? Aquela viagem lá. E aí, uma vez a Sandra fez com as mulheres lá em Serra Negra, lembra? A Sandra nós pegamos a van só com as pastoras e foram lá para Serra Negra passar o dia lá. Fazendo comprinhas lá. E naquela época eu ainda dei, além de pagarmos a viagem, eu dei um dinheiro para cada mulher para gastar lá, não foi, pastora? O pessoal ainda foi com dinheiro. Olha, eu não sou Silvio Santos, mas eu dei dinheiro. Ó. Só que agora eu melhorei muito, já fui para Alphaville. Sem a Inês. Foi. Eu dei um trabalho para o pastor Marcos, líder das crianças, porque eu não sabia o cardápio, eu tinha que ligar para a Inês para saber qual cardápio que eu tinha que comer.
Aí ele falou, a Inês já autorizou? Eu falei, já. Olha. Aí, para pagar também, que a Inês pagou para mim, esqueci a comanda, mas aí deu tudo certo, já estou melhorando, estou quase renovado já. Amém. Olha aí, pessoal, nós estamos quase encerrando aqui esse papo tão gostoso, tão alegre, tão descontraído, porque a nossa igreja é isso aqui, ó. Você vai encontrar gente do jeito que nós somos aqui, olha. Não tem nem mais nem menos, né? Então, nesses 32 anos, é olhar para uma trajetória muito complicada, né? Hoje a gente dá risada, a gente revê a história linda que é hoje, né? As conquistas que Deus tem nos dado nesses 32 anos, não só de propriedades, que Deus tem sido tão bom, tão generoso com a gente, mas das vidas, né? As vidas aqui na sede, as transformações, os milagres, nas nossas congregações espalhadas no Brasil, na Itália, 3 anos de Itália, bombando lá a igreja com o pastor Daniel, pastora Paula. A gente vê assim como que a mão de Deus tem sido tão presente. 32 anos que falam de muita luta, viu? Né? Vocês não pegaram o começo da história, né? Apenas acompanharam, mas foi muita luta que o apóstolo Géser, a apóstola Maricleide, que acompanharam e que nos ajudaram demais, demais, demais nessa trajetória, porque foram muitos embates, muitas adversidades, muitos levantes, né? Muitas oposições, mas Deus sempre nos deu a direção de prosseguir, de caminhar a despeito de A, de B, de C, mas foi uma luta, gente. Até hoje é uma luta, é uma prova, né? Eu digo sempre assim que todos nós passaremos e passamos por lutas e provas. A diferença está na maneira de você olhar essa situação. Você pode olhar com um olhar, né, muito ruim e um olhar muito bom, e saber passar por cima, né? Então, nessa trajetória toda, né, nós tivemos muitas situações que machucaram, que feriram, né, muita ingratidão, como eu preguei no primeiro domingo de novembro sobre ingratidão. Tivemos muito isso, né? Então, são coisas que eu percebo como que o diabo tenta ferir a gente, paralisar a gente, como que o inferno levanta para que a gente desanime, desista, né? Mas são tantas bênçãos que nós recebemos, e uma delas é ter vocês aqui do meu lado, do lado da Sandra, do Pedro, fazerem parte da equipe pastoral, pela doação de vocês, né? Eu vejo o quanto vocês se doam sem esperar nada, sem pedir nada, e como eu quero declarar aqui, né, o meu amor por cada um de vocês, olhar bem nos olhinhos de vocês, dizer que Deus continue abençoando, saiba que eu conto com vocês, não tenho nenhuma ilusão que a igreja vai crescer, chegar a 5.000 membros, eu liderando sozinho, não. Eu quero montar uma rede, mais rede, vamos crescendo, multiplicando de uma forma sadia, né? E chegamos aos 32 anos assim com muita força, muita determinação, uma igreja séria, não nos desviamos da palavra em nenhum momento, né? Nós zelamos pelas nossas crianças, adolescentes, pelos casais, pelos membros da igreja. Nós temos um compromisso de andar em santidade, retidão, né? Em todas as nossas conquistas, nunca atrasamos sequer um dia os nossos compromissos, né? E pelo contrário, Deus tem mandado e temos investido mais e mais, melhorado cada vez mais tudo que Deus tem nos dado, e hoje estamos aqui num prédio que foi a última conquista da igreja, né? A última nesse tempo, né? Porque eu creio que Deus tem mais ainda para nós. E eu quero continuar contando com vocês. Saibam assim que às vezes a gente não tem muito tempo de parar e conversar. Depois daquela padaria, faz tempo que a gente não senta na padaria, né, primo? Nunca mais, Nós já almoçamos. Já tivemos sim. Domingo passado já almoçamos juntos, Então, mas dizer assim que vocês fazem parte mesmo do meu coração,
da nossa paixão como igreja. Que vocês contem comigo, né? Tenho muitas limitações, muitas imperfeições, muitos erros, né? Às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma esposa que fica me freando de vez em quando, né? Você quer abraçar o mundo, né? Então, calma, vai devagar, desacelera, né? Mas parece que quanto mais você acelera, mais te chama para acelerar mais. Parece que é cíclico, né? Então, mas eu louvo a Deus porque eu posso fazer tudo isso, né? Porque nesses 32 anos Deus me deu uma esposa que segura a onda atrás, o Pedrinho, e vocês que chegaram nesse processo. Que Deus acrescente, multiplique, dê saúde, que Deus dê capacidade, dê unção dobrada, e saibam que eu conto cada vez mais com vocês. A Igreja Renovada não seria o que ela é hoje se não tivesse a colaboração, a participação de vocês e a contribuição com o ministério que Deus deu a cada um de vocês. Então recebo assim o meu amor, meu carinho, a minha gratidão assim imensa, não só minha, mas de toda a família renovada, que às vezes alguns falam e outros não falam, mas há um sentimento geral de um amor muito grande por vocês. Amém? Vamos orar então? Então você que está em casa nos assistindo, né? Creia nisso. Existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores, apóstolos e apóstolos, né? Saiba que nós levamos a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus, e que você possa ser edificado com tudo que aconteceu aqui. 32 anos de muita seriedade, muito compromisso com a palavra. Amém? Senhor, nós encerramos aqui este momento tão precioso. Nós encerramos abençoando cada família pastoral, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam estar e que estarão no outro momento. Obrigado, Pai, porque nesses 32 anos nós podemos dizer da nossa gratidão. O Senhor tem sido um Deus tão bom, tão excelso, tão supremo, tão poderoso. Obrigado pelas vidas que têm chegado nesses 32 anos, pelas conversões, pelas transformações, pelas restaurações, pelas prosperidades, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, especial, por esse time de pastores que o Senhor tem colocado do meu lado. Obrigado, Senhor amado, porque a seriedade neles, a compromisso neles, a firmeza neles, ó Pai, e a nossa gratidão. Que o Senhor derrame uma unção dobrada, que o Senhor cubra a vida de cada um deles, o casamento, a família, com o sangue do Cordeiro. Nós queremos expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que foi compartilhado, por tudo aquilo que será alcançado através do testemunho de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, meninos. Deus abençoe, viu?